Bom dia, amada igreja, graça e paz. Meus irmãos, eu estou aqui nesta manhã para dar continuidade à nossa escola bíblica. Não podemos estar juntos ainda como de costume, mas nós vamos usando dos recursos que o Senhor tem nos dado. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele ilumine a nossa mente para poder compreender sua palavra nesta manhã. E eu quero dizer para vocês que o Senhor, ele tem promessas para o seu povo. O Senhor tem promessas para mim, tem promessas para você. Mas nós sabemos também que há um tempo determinado para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Então, o que fazer enquanto a promessa não se cumpre? Esse é o tema do nosso estudo nesta manhã. E o texto básico está em Jeremias 29, dos versículos 5 ao 14. E esse texto ele vai falar das instruções que o profeta Jeremias enviou, uma carta que ele enviou ao povo de Deus quando estava exilados. E, meus irmãos, nós estamos vivendo dias semelhantes ao que viveu o povo de Deus no passado. E eu quero trazer essas instruções que foram dadas para o povo de Deus no exílio, para os nossos dias hoje, para aplicar nas nossas vidas espiritual. Amém? Então, a nação de Israel, ela foi dividida em dois reinos. O reino do norte, que passou a chamar Israel, e o reino do sul, que passou a chamar Judá. E em 1 Reis, no capítulo 12, lá fala sobre esse assunto, o porquê dessa divisão. Então, as profecias de Jeremias eram direcionadas para o povo de Judá. E então, por que Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo para a Babilônia? Foi por causa da rebeldia do povo, por causa da apostasia. Os judeus esqueceram de Deus. Eles quebraram uma aliança de fidelidade que foi feita lá atrás com o Senhor. Então foi por causa do pecado, da desobediência do povo que o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Mas o Senhor, ele nunca esqueceu do seu povo. Ele sempre cuidou. Ele sempre amou aquele povo. Então ele chama Jeremias e dá uma instrução para Jeremias, para que ele escrevesse uma carta e enviasse para o seu povo. Por quê? Durante 70 anos, o lar daquele povo seria a Babilônia. Então aquele povo, eles precisavam ter uma ocupação, eles precisavam se movimentar. Então o Senhor, então Jeremias envia aquela carta para o povo, dizendo para eles, segue o curso da vida de vocês, porque vocês vão passar muito tempo nessa terra. Então vamos lá, versículo 5, diz assim: edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Então, aquele povo deixou tudo para trás. Tudo que eles haviam conquistado até então ficou para trás. Foram, tudo destruído. E aquele povo foi para aquela terra distante, em meio a um povo hostil, sem levar nada. Então, eles precisavam ter uma direção. A Bíblia fala que foram levados cativos cerca de 4.600 pessoas. Aí imaginem só,
O povo já estava com o coração triste, cheio de incertezas, sem saber o que iria acontecer. Se aquele povo, aquele monte de pessoas juntas, sem o que fazer, com certeza ia gerar confusão, ia gerar conflitos. Então o Senhor deu essa direção para eles. Continue o curso da vida de vocês normalmente. Construa suas casas, habita, faça suas plantações, come dos frutos. E meus irmãos, trazendo para a nossa vida hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, nós já temos as nossas casas físicas, né? Já temos onde morar. Mas, nesses momentos difíceis, nós precisamos construir, então, a nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual, para vencer esses momentos de dificuldade. Então, a instrução inicial de Deus foi edificai casas e habitai-as. A ideia central nesse texto é de que devemos construir estruturas sólidas para a nossa vida. Precisamos, portanto, avaliar sobre quais bases temos edificado a nossa existência. E lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, Jesus ele nos conta sobre dois homens, um insensato e o outro prudente. O prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Ele construiu a sua casa sobre bases sólidas. Em contrapartida, o insensato construiu a sua casa na areia, sobre bases que poderia, ruir a qualquer hora. Bases frágeis. E nesse tempo de hoje, nós podemos também, Deus nos dá essa escolha. Onde vamos construir a nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual? Nós podemos ser como aquele homem insensato, construir a nossa casa na areia, na base da reclamação, da murmuração, do nervosismo, do estresse, da falta de esperança. E com certeza, meus irmãos, isso vai trazer uma grande confusão, tanto para nós mesmos, como para nossa família. Que esses dias nós estamos, todos juntos, coisas que nós não estávamos acostumados a fazer. Estamos ali todos juntos, então nós precisamos ter um equilíbrio para não causar mais transtorno do que nós já estamos vivendo. E nós podemos também escolher construir a nossa vida com bases sólidas. Que bases são essas? A oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Em toda a Bíblia, homens e mulheres de Deus, eles venceram batalhas gigantes pela oração. Então, a oração contínua é o segredo para a realização. Pedir, buscar, bater. O objetivo não é ter um momento fixo de oração, mas um estilo de vida no qual a oração se torna como o ar que respiramos. As orações têm garantia de respostas. Outra base, a palavra de Deus. Efésios 6,17 vai dizer que a palavra de Deus é a espada do Espírito, a arma poderosa de ataque. Refere-se às partes específicas das Escrituras que o Espírito Santo traz à mente para atender uma necessidade específica. Jesus fez uso de partes específicas das Escrituras em seu encontro com Satanás no deserto, para vencer a maior das batalhas espirituais.
Amém? Outra base, a fé. Efésios 6,16. O escudo da fé oferece os recursos de poder e soberania ilimitados de Deus para resistir às setas flamejantes das circunstâncias aflitivas e à tentação do mal. Eu costumo dizer que a fé é o nosso combustível. É como o carro. Tanto faz um carro do ano, um carro potente, o melhor carro, como o carro mais simples. Se não colocar o combustível nele, ele não sai do lugar, ele não anda. E assim também é a nossa vida. Se nós não estivermos fé, nós não saímos do lugar. Nós não temos esperança para prosseguir, para caminhar. Amém? Então agora nós vamos para o versículo 6. Então o versículo 6 diz assim: Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia, foram levados pessoas de várias idades. Foram levados jovens, foram levados crianças, foram levados idosos. Então, seguindo o curso da vida, muitos iriam morrer durante aqueles 70 anos ali. Os jovens iriam ficar velhos. E Deus tinha promessa para eles, que ao cabo de 70 anos, eles voltariam para casa, para sua terra. Se eles não multiplicassem, não gerassem filhos, quem iria voltar para casa? Como seriam as gerações futuras, seus descendentes? Aplicando isso na nossa vida hoje, na nossa vida, nos dias que nós estamos vivendo. Nós não vamos falar aqui de filhos biológicos, como foi a direção de Deus para aquele povo. Mas nós também, no tempo de hoje, podemos multiplicar. Nós podemos gerar filhos na fé. Meus irmãos, nos dias de hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, dessa epidemia que está acometendo o mundo, as pessoas estão com o coração mais sensível. Por quê? Porque elas estão amedrontadas, elas estão com o coração cheio de incertezas, com medo de morrer, de ficar doente, com medo de perder os seus empregos. Então, assim, é um turbilhão de coisas na mente das pessoas. E se ela não tem a direção de Deus, o que ela vai fazer? Mas nós, como igreja do Senhor, este é o momento que nós precisamos aproveitar para pregar a palavra do Senhor. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, lá fala assim, que nós devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Que nós devemos aconselhar, que nós devemos encorajar as pessoas. Então, esse é o tempo da igreja aplicar a palavra de Deus sobre a vida daqueles que estão desesperançosos nesse dia. A Bíblia também nos fala que a igreja do Senhor, ela tem a chave do reino. Então, nós, como igreja do Senhor, nós temos a chave que abre o reino. E qual é essa chave? É o Evangelho. É a palavra do Senhor. Então, nós precisamos, como igreja do Senhor, multiplicar. Daqui a pouco, a igreja vai abrir as portas novamente. E assim como o povo de Israel, quando eles voltassem para casa, eles voltaram levando novas pessoas que foram geradas naquela época. Nós também podemos voltar para nossas igrejas, trazendo pessoas
conosco, que foram geradas nesse tempo de dificuldade. Precisamos também cuidar daquelas que estavam conosco, mas que são mais frágeis, são mais sensíveis ao momento, e está cuidando delas como igreja do Senhor. Esse é o nosso papel. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos aproveitar esse tempo para fazer conforme a palavra nos diz. Pregar a palavra, tempo e fora de tempo. Amém? Então, agora nós vamos para o versículo 7, que diz assim: proclamai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A Babilônia seria o lar dos exilados durante cerca de 70 anos. Assim eles foram instruídos a buscar não apenas a prosperidade pessoal, mas também o bem-estar da cidade. Deus melhoraria as condições da cidade em função da presença e das orações do seu povo. Olha que bênção para nós como igreja do Senhor. Por causa do povo de Deus, aquela cidade de Babilônia, ela seria abençoada também. Então, com as nossas atitudes, nós não só recebemos as bênçãos do Senhor, mas também abençoamos outras pessoas, abençoamos a sociedade. Meus irmãos, o que nós precisamos fazer como a igreja do Senhor nos tempos de hoje? Orar pela nossa nação. Dobrar os nossos joelhos e apresentar diante do Senhor todas essas demandas, apresentar diante do Senhor aqueles que têm o poder de governar esse país. Não é momento de reclamarmos, de atacá-los. O momento é de oferecer a eles aquilo que nós temos em nós, que é a esperança, que é a fé, que essas bases sobre a qual eu falei há pouco. Então, ao invés da gente reclamar, falar mal das nossas autoridades, daqueles que estão governando o nosso país, nós precisamos orar por eles. Concordamos com tudo que eles fazem? Não concordamos. Mas a maneira de não concordar não é falar mal. A maneira de não concordar é dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor por eles sabedoria, discernimento, direção do Senhor. Amém? Então, esse é o papel da igreja. Lá em Provérbios, no capítulo 10, versículo 11, fala que a boca do justo é um manancial de vida. Então, nós precisamos profetizar vida sobre a nossa nação nesse momento de dificuldade. Nós precisamos profetizar diante do povo que está tão desesperado, profetizar vida, a vida que nós temos em nós, a vida do Senhor. Amém? Então, agora nós vamos estar lendo os versículos 8 e 9, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Então, havia falsos profetas no meio do povo de Deus. Jeremias levava a mensagem do Senhor para aquele povo, alertando aquele povo para que se arrependesse, para que voltasse ao Senhor, porque senão sobreviria um mal terrível sobre eles.
Mas os falsos profetas, eles falavam o contrário. Eles contradiziam o que Jeremias estava falando. Que não, que logo aquilo iria passar, que o exército da Babilônia seria derrotado, os utensílios que foi tirado do templo estariam de volta, que tudo voltaria ao normal. Mas nós vemos aqui que não foi bem assim. O povo sempre dava ouvido aos falsos profetas. Mas isso não isentou eles da sua responsabilidade. Porque Deus, ele trata com todos no modo geral, mas também ele trata individual, e nós temos a nossa responsabilidade. E no nosso meio, também, no tempo de hoje, há falsos profetas. Tem pessoas que estão dizendo, é só mais uma epidemia. Já teve tantas, daqui a pouco isso vai passar e vai voltar tudo ao normal e nós vamos poder seguir o curso da vida. É verdade, já houve várias epidemias. Daqui a pouco isso vai passar, em nome de Jesus. É a nossa esperança como igreja do Senhor, como povo do Senhor. Mas nós não podemos voltar à nossa rotina, à nossa vida normal, da mesma maneira que entramos nela. Então, nós não podemos negar que esses são sinais da volta de Jesus. Que esses são, vamos dizer assim, os abalos. Que o Senhor está batendo a nossa porta e nos alertando que Ele está voltando, que Ele está chegando. Quando Jeremias profetizava sobre a vida daquele povo, era isso que Deus estava fazendo, avisando a eles para que houvesse uma mudança, porque ele, senão ia vir o juízo de Deus sobre aquele povo. E sempre que o juízo de Deus, Deus permite, o seu juízo sobre o seu povo, é sempre para um fim proveitoso, é para que haja uma restauração, é para que haja uma transformação, santidade, mudança de vida. Então, meus irmãos, hoje nós temos também os nossos profetas, homens e mulheres de Deus, que estão pregando a palavra, que estão alertando o povo sobre tudo que já está escrito na palavra de Deus. Mateus 24, ele vai falar desses sinais que antecedem a vinda de Jesus. Então, que nós venhamos a dar ouvidos aos homens e mulheres de Deus, os Jeremias dessa geração. Amém? E o versículo 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então o Senhor aqui está chamando o povo ao arrependimento. Ele está chamando o povo para voltar de um lugar de onde saiu da presença de Deus e foi para esse lugar. E o Senhor estava falando para eles: torna para mim. Eu não tenho o meu pensamento ao vosso respeito, é para dar para vocês o melhor, a bênção que vocês precisam. Mas vocês precisam voltar para mim, orar, e eu vou permitir ser achado por vós. E esse orar, buscar, clamar, não é apenas num momento de dificuldade, que eu vou diante do Senhor, apresento aquela situação para o Senhor,
oro, clamo ao Senhor e saio dali e vou viver a minha vida como antes. Esse voltar para o Senhor. Aqui diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Esse de todo o vosso coração é uma mudança, é uma transformação, é um novo estilo de vida que o Senhor requer de nós. Então, quando isso tudo aqui passar e nós voltarmos às nossas atividades normais, nós vamos voltar. A igreja do Senhor vai voltar tendo um estilo de vida diferente, uma postura diferente, porque o Senhor está chamando a nossa atenção nesses dias para que haja um arrependimento genuíno. E eu deixei o versículo 10 para ler por último, eu vou voltar nele agora. O versículo 10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Deus, Ele é fiel em suas palavras. Ele sempre cumpre as suas promessas. A promessa dele sobre o povo exilado ali na Babilônia foi cumprida. O Senhor trouxe de volta o seu povo para sua terra, para sua casa. O Senhor restaurou tudo aquilo que havia perdido. Mas o Senhor, Ele tinha uma promessa maior ainda do que aquela para o seu povo. Ele tinha a promessa de um libertador, de um redentor, o Messias. Desde que lá atrás, que o homem pecou, que Adão e Eva pecaram, o Senhor havia feito essa promessa lá atrás. Gênesis 3,15. Lá foi a primeira profecia acerca do Messias. E essa promessa também se cumpriu sobre a vida do seu povo. O Senhor enviou o Messias, enviou o libertador, o redentor. Mas o povo não entendeu que aquele era o Messias. Eles não entenderam que o reino, o seu reino, não era um reino físico, mas sim espiritual, um reino eterno. Mas essa promessa se estendeu também sobre nós, os gentios. E nós temos essa promessa. Hoje, por causa do Senhor Jesus, do seu sacrifício ali na cruz, sua morte, sua ressurreição, nós o reconhecemos como Filho de Deus, e a palavra diz que por isso Deus deu-nos o poder de serem chamados filhos de Deus. E essa promessa hoje está sobre a nossa vida. Nós estamos aguardando essa promessa. Jesus vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. O noivo vai voltar para buscar a sua noiva. E esse tempo que nós estamos vivendo, que nós tivemos que deixar tudo lá fora e voltar para dentro das nossas casas, junto com a nossa família, é o tempo que o Senhor está nos dando para parar. O Senhor parou tudo, não foi nós que paramos, Ele parou e nos trouxe de volta para dentro da nossa casa, para um tempo de arrependimento, para um tempo de conserto. Sabe, meus irmãos, por que Ele fez isso? Porque no nosso dia a dia é tanto corre-corre, que nós não temos tempo para nada. Ou, ao contrário, nós temos tempo para tudo, menos para o Senhor. Então, Ele teve que parar tudo para nós, como igreja do Senhor, repensar no nosso modo de vida, como nós estamos levando a vida. E eu quero dizer para vocês que o Senhor quer que nós desapeguemos
das coisas deste mundo. Sabe por quê? Porque a nossa casa não é aqui. A nossa pátria não é aqui. E Ele está nos dando a chance nesse dia. O Senhor Jesus, Ele vai buscar uma noiva imaculada, uma noiva adornada. E Ele não tarda a voltar. Por isso, Ele está permitindo, nesses dias, nós aproveitarmos e buscarmos a face dEle, nos reconciliar com Ele, fazer as coisas sobre a base da palavra dEle. Então, meus irmãos, vamos aproveitar esse tempo. Vamos aproveitar o tempo que o Senhor está nos dando. Daqui a pouco, nós estaremos voltando para a nossa casa. Daqui a pouco, o nosso amado Senhor Jesus virá buscar a sua amada igreja. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus possa ter falado, aos nossos corações nesta manhã, e que nós possamos tirar dessa lição, desse aprendizado, tirar dessas instruções que Deus deu lá atrás para o povo dele, e que foi assim de tamanha importância para aquele povo, que nós também hoje possamos aplicá-las na nossa vida e seguir em frente. Quando isso tudo aqui passar, nós voltarmos para a nossa vida normal de antes, vamos voltar com a nossa mente, com o nosso coração transformados. Amém? Então, que o Senhor abençoe vocês, guarde vocês, que vocês tenham um domingo abençoado, fiquem na paz e lembre-se, daqui a pouco nós estaremos voltando para nossa casa. Deus abençoe vocês.